Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora então, em definitivo, aqui no nosso projeto Fome e Sede, para mais um momento da ministração da Palavra de Deus aos nossos corações. Como é de conhecimento de todos, nós estamos aqui já há algum tempo ministrando uma série de mensagens sobre os encontros marcantes com Jesus. E nessa noite, nessa oportunidade, a gente vai falar sobre mais um desses importantes e marcantes encontros com Jesus. Então eu quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos estar lendo de 1 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 15. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 5 é o texto que nós vamos refletir nesta oportunidade, ok? João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5. Estou tão acostumado a pregar em Marcos que eu acabei falando Marcos de novo, mas é João, Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 15. Mais uma vez, Evangelho de João, o Evangelho do discípulo muito amado, capítulo 5, versos de 1 a 15. Que diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Jesus, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Vamos orar? Deus eterno, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, Senhor, nessa noite, nessa oportunidade, que a Tua palavra vá ao encontro do coração dos Teus filhos, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos esclareça a Tua verdade, que a Tua palavra nos sare, que a Tua palavra nos cure, que a Tua palavra nos liberte, que a Sua palavra realmente venha ocasionar algo grandioso aos nossos corações, nas nossas mentes, de acordo com a Tua soberana vontade. Fala no Senhor pelo Teu Espírito Santo, pois queremos
E sabemos, Senhor, que todas essas pessoas que aqui irão ouvir essa palavra estarão ouvindo, porque é desejo teu, pois é vontade tua. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Realiza os teus grandiosos projetos e propósitos em nossas vidas. É assim que nós te oramos, no nome doce e santo de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nessa oportunidade: a graça que encontra. E eu queria começar a mensagem dessa noite falando sobre um pensamento, uma frase, um conceito de algum teólogo na história da igreja, que agora o seu nome não me vem à mente, mas ele disse algo que muitos e muitos outros teólogos, para fundamentar as suas teses, copiam seu pensamento dizendo o seguinte: todo ser humano tem dentro de si um grande vazio. Um grande vazio que só pode ser preenchido pela graça de Deus. Mas enquanto Deus não se revela aos seres humanos, eles procuram várias coisas, de diversas formas, de diversas maneiras, em religiões, em lugares, em pessoas, em algum tipo de fé que ele possa se agarrar, para que esse vazio do seu coração e da sua alma venha a ser saciado. Os seres humanos, nas suas individualidades, procuram por algo que lhe traga paz realmente, mas eles nem sabem pelo que procuram. Até que Deus se revela a eles. Quantas pessoas estão vivendo assim na nossa época? E talvez até você que está aqui ouvindo a mensagem do Senhor nessa oportunidade, nessa noite, neste momento, você pode estar se encontrando num instante da sua vida que você está se perguntando: falta alguma coisa dentro de mim? Alguma coisa que eu preciso encontrar? Ou alguma coisa que eu tenha perdido verdadeiramente, que traga ao meu coração a paz e preencha o vazio que eu tanto preciso? O que eu quero dizer é que a graça de Deus, o que eu quero dizer é que somente a revelação vinda da parte de Deus é que pode trazer esse estado de paz, de tranquilidade, de calma que nós todos precisamos. E quando eu falo de nós todos, eu falo daqueles que procuram até por isto, alguns de uma forma inconsciente, a ponto de procurarem até mesmo nas drogas ou em qualquer outro tipo de ação carnal para que isso resolva a situação do seu coração e da sua alma. Estes caminham para a perdição, mas para aqueles a quem Deus se revela, aqueles a quem a graça de Deus encontra, estes acabam sendo preenchidos nas suas almas e em seus corações pelo grande, pelo infinito, pelo indescritível amor de Deus. Eu queria usar essa introdução nessa oportunidade, usar essa introdução nessa noite, ou nessa oportunidade, para fazer você analisar a sua vida. Eu queria usar essa introdução para que você realmente pudesse fazer um relato, um relatório completo da sua vida, dos últimos acontecimentos,
e que você observasse se você sente esse vazio, se você sente isto de forma sedenta, o desejo de ter respostas para essas ansiedades, para essas coisas que você não consegue explicar em seu coração. O texto que nós lemos vai nos levar a mais um grande encontro marcante de Jesus. E em mais um desses encontros marcantes, há algo que chama bastante a nossa atenção, porque Jesus está realizando, como sempre, coisas grandiosas, enquanto homem, enquanto filho e enquanto Deus. Porque ele tem duas naturezas. Em alguns momentos ele revela a sua natureza humana, em outros momentos ele revela a sua natureza divina. Jesus é homem, é o homem Deus. E por onde Jesus passa, e na vida de quem Jesus chega, toda a ansiedade da alma e do coração se passam. O texto que a gente leu nessa oportunidade começa dizendo assim: passadas estas coisas, mas que coisas? Depois de Jesus ter curado o filho de um oficial do rei, após ter passado por Samaria, ele agora vai ter um momento de aparente tranquilidade, quando ele vai estar numa festividade dos judeus. Há uma festa acontecendo e algumas pessoas vão dizer que essa festa, alguns estudiosos vão dizer que é a festa dos tabernáculos. Uma das festas em que os judeus comemoravam. E numa dessas festas, o que vai acontecer? Haviam as sinagogas, havia o lugar onde ficavam os judeus, havia o lugar onde ficavam os rabinos, mas haviam, segundo alguns comentaristas, alguns pavilhões longe da sinagoga, longe da festa, longe dos holofotes, longe dos líderes religiosos, longe da maioria das pessoas, pavilhões em que ficavam pessoas doentes, pessoas com enfermidades físicas. E a gente junta duas coisas. Quem tem enfermidade física, provavelmente, consequentemente, tem enfermidade na alma, porque a enfermidade física leva você a ter enfermidades na alma, sejam elas de ordem psíquica, tristeza aguda, desespero, agonia, angústia, ansiedade, dependência. E a gente observa no texto que num desses pavilhões, junto à porta das ovelhas, como era chamado, tinha um tanque. E esse tanque em hebraico se chamava Betesda. E o que significa? Casa da Misericórdia. Tinham uns 5 pavilhões ali. 5 pavilhões. Nesses pavilhões diz o texto que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E o que eles faziam ali? Eles estavam ali esperando que uma certa crendice se cumprisse. Já que eles não podiam contar com o apoio dos seus pastores, que eram os rabinos da religião judaica, já que eles não podiam contar com as orientações destes, já que eles não podiam estar no meio do convívio com as outras pessoas, porque era inadmissível que alguém doente entrasse até mesmo numa sinagoga, era necessário ser perfeito. E eu fico imaginando essas pessoas tendo uma série de sentimentos
além da doença física, a questão de uma provável repugnância, reprovação, distanciamento social, sentimentos diversos, sentimentos plurais. E já que essas pessoas não podiam contar com aquilo que era realmente sólido, com o que essas pessoas podiam contar? Elas então começavam a contar, a esperar, a crer, a se envolver com crendices. E vai dizer que havia uma crendice que nesse poço chamado Betesda, onde tinha uma grande multidão, vinha um anjo, em determinado momento, e movia as águas desse tanque, e quem entrasse ali, depois da água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. No meio de todas essas pessoas havia ali um homem enfermo que havia 38 anos, ou seja, já estava um grande tempo ali. Jesus estava não na festa. Impressionante. Jesus vai para a festa, mas não é a festa que atrai Jesus. Jesus vai encontrar alguém nos pavilhões, no tanque, no poço de Betesda. A agenda de Deus não aponta para a festa. Jesus deixa a festa para ir encontrar com alguém que a agenda de Deus sinaliza para ele. Esse homem tem 38 anos. Vai dizer o texto que Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Esse homem está ali há 38 anos. Esse homem tem uma enfermidade, provavelmente, talvez do pescoço para baixo. Ele estava deitado em algum leito, em alguma coisa. Ele estava crendo plenamente naquela crendice, naquelas coisas que as pessoas falavam. E ele vai para ali, realmente, para que o seu problema seja solucionado. Jesus então faz essa pergunta para ele: queres ser curado? E talvez você, ao ler o texto, você pense comigo: que pergunta? Não somente ele quer ser curado, mas todas as outras pessoas querem, precisam e almejam ser curadas. A questão da festa e do pavilhão tem algumas coisas bastante interessantes. Uma festa judaica, ela tinha como um fim principal celebrar a Deus pela sua bondade. As pessoas aqui nos pavilhões, elas não estavam celebrando, mas elas queriam algum tipo de favor. E elas queriam tanto esse favor que já nem sabiam mais de quem esperar, de como esperar. Mas elas esperavam de uma forma em que até mesmo uma crendice as levava até ali. Então vai dizer que Jesus olhou para aquele homem e perguntou para aquele homem: queres ser curado? Outra coisa bastante interessante é que essas pessoas não estão com as suas mentes voltadas para agradecer a Deus, para prestar culto a Deus, para ter gratidão a Deus. Eles não estão pensando em absolutamente nada disso, como as pessoas da festa. Eles estão ali querendo somente o favor. Eles estão ali esperando somente o milagre. Eles estão ali esperando um acontecimento extraordinário. É isso que eles estão esperando. E Jesus pergunta: queres ser curado? Mas observemos que Jesus não se volta para todas as pessoas que estão no tanque, no poço de Betesda. Mas Jesus pergunta para aquele homem: queres ser curado? Há algo que chama a nossa atenção nesse momento, que a gente deve realmente prestar bastante atenção. Esse homem não tem nome,
E esse homem recebe a palavra de Jesus: queres ser curado? Você que está ouvindo a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor nessa noite, que, guardadas as devidas proporções, está realmente entregue a alguns tipos de sentimentos que você não sabe explicar. Talvez você esteja há alguns anos da sua vida fazendo perguntas. Como vou resolver? De que maneira vou resolver? E você não consegue resolver. Até que num determinado momento, como num dia como este, do ano de 2020, você está ouvindo uma pregação e você ouve Jesus fazer uma pergunta para um homem, dentro de um texto bíblico: queres ser curado? Você consegue entender que essa pergunta é feita para mim? Que essa pergunta é feita para você? Que essa pergunta é feita para nós? A questão não está na pergunta que Jesus faz simplesmente. A questão está na profundidade do olhar de Jesus, aonde Jesus percebe as necessidades a serem curadas naquele homem. Eu quero dizer que nessa oportunidade, Jesus olha para cada um de nós e ele consegue olhar dentro de nós, profundamente, aonde nós precisamos exatamente sermos curados. Olhando. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele tem interesse na pergunta. Quer ser curado? A primeira coisa que Jesus quer é que a gente confesse que a gente tem não somente uma enfermidade, mas muitas enfermidades. A pergunta de Jesus é uma pergunta que nos chama a reflexão para confessarmos numericamente todas as nossas enfermidades. Enfermidades estas que são muito mais sérias do que qualquer outra enfermidade física. Porque alguém pode ser até curado de uma enfermidade física. Esta reflexão é um tiro mortal, letal, no coração de crenças que nós temos hoje na igreja brasileira, que encaminham pessoas para as chamadas concentrações de curas e milagres. Sabe por quê? Porque alguém pode ser curado fisicamente de algum tipo de enfermidade e a gente não vai dizer que Deus não possa curar, que o Senhor não possa realizar o milagre. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: do que vale ser curado fisicamente e ter as enfermidades espirituais dentro de nós de maneira que a gente não confessa, que a gente não mostra, mas que o Senhor vê? Quantas pessoas estão em busca dessas concentrações de curas e milagres no século XXI? Talvez algumas até encenando que são curadas. Talvez outras, pela misericórdia de Deus, até mesmo sendo curadas. Porém, mesmo sendo curadas fisicamente, continuam doentes. Até porque ir a Deus com um desejo interesseiro de receber uma cura física é pecado e é uma enfermidade. E esta é uma das enfermidades escondidas que precisam ser mostradas para Jesus, porque ele as conhece. Jesus está vendo em mim, Jesus está vendo em você a mesma coisa que ele viu nesse homem. Necessidades profundas de cura. E a graça de Deus só vai invadir o nosso ser completamente
quando nós entendermos que nesse encontro marcante com Jesus, nessa oportunidade com o homem do poço de Betesda, o homem que estava num poço chamado Betesda, que significa a casa da misericórdia, aonde os judeus haviam botado o nome nesse tanque, nesse poço. O significado era de misericórdia, o nome era Betesda, o significado era de misericórdia, mas a gente percebe que eles não tinham nenhuma misericórdia. A misericórdia está ligada à compaixão. Misericórdia, compaixão, perdão. Misericórdia, compaixão, perdão, arrependimento. Vejamos que o processo de cura não é no corpo físico. Desde o nome, misericórdia, no poço, existem questões nos sendo reveladas que a gente precisa enxergar no texto. Quando Jesus pergunta para esse homem, quer ser curado? Ele responde de imediato. Versículo 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que ele está falando? Ele está tentando justificar. Jesus pergunta para ele, quer ser curado? Ao invés dele dizer para Jesus, sim, Senhor, eu quero, eu preciso ser curado. Ele não estava entendendo o que Jesus estava perguntando para ele. Ele não estava entendendo porque ele não estava prestando atenção. É assim que acontece com muitos de nós. Ao ouvir, inclusive, a pregação da palavra de Deus, a gente ouve, mas a gente nunca consegue ser impactado porque a gente não presta atenção. Jesus está falando de coisas muito maiores. Jesus não está falando da crendice do poço, mas ele responde com a crendice do poço. Isso mostra que ele não está prestando atenção. Queres ser curado? E ele responde, Senhor, mas como eu vou ser curado se quando eu quero entrar no poço, vai outro e entra na minha frente? Outra coisa, a enfermidade desse homem é uma enfermidade cega completamente. Ele não consegue ouvir, ele não consegue enxergar. A única coisa que esse homem consegue fazer é se lamentar. A dependência dele é colocada na crendice. Ele não consegue nem ver quem é Jesus. Ele não consegue ouvir. Ele não consegue parar para ouvir. Sabe qual é o seu maior problema? Sabe qual é o meu maior problema? É que a gente não consegue parar para ouvir. A graça de Deus só vai nos encontrar. Verdadeiramente o tema é graça que encontra. Quando a gente parar para ouvir com qualidade. O contexto é judaico. Esse homem é judeu. Ele não é gentio. Se a história fosse escrita por um gentio, mas esse homem é um judeu. É um crente com os olhos fechados, que não entende nada da graça, que sequer consegue ouvir, que não consegue se questionar, enquanto está todo mundo lá na festa, o que esse homem veio fazer aqui no poço, para perguntar se eu quero ser curado? Quem é ele? Porque nessa noite, nessa oportunidade, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu não sei o que aconteceu, que me atraiu para ouvir essa mensagem. Por que será? O que Jesus queria com esse homem? A mesma coisa que ele quer com você. Esse homem responde para Jesus, mas eu não tenho como ser curado, porque sempre tem alguém que quando a água se move, água nenhuma se movia, era só uma crendice. Alguém vai na minha frente? Jesus socorre aquele homem na sua ignorância. Verso número 8. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus tem misericórdia do homem no poço de Betesda, misericórdia que nenhum outro teve, misericórdia que nenhum rabino teve. Jesus teve misericórdia daquele homem na total ignorância e cegueira espiritual daquele homem. Jesus enxergou
naquele homem quem realmente precisava do socorro de Deus. Verso número 9. Imediatamente o homem se viu curado. Ele se viu curado. Ele não entrou no tanque. A água não se moveu. Ele se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus opera um milagre no poço de Betesda, que significa a casa da misericórdia, a um homem doente, enfermo, provavelmente um paralítico do pescoço para baixo, quebrando todos os paradigmas, abrindo os olhos espirituais daquele homem, mostrando muitas verdades para aquele homem. Mas aquele dia era sábado. Os judeus não vão gostar de Jesus ter operado um milagre no dia de sábado. Versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Eles não olham para aquilo que havia sido feito para o homem. Eles observam a religiosidade e a guarda de uma tradição. E estava explicado por que aquele homem estava completamente cego, porque ele era guiado por líderes cegos. Um rebanho será totalmente cego se o seu líder for cego. O que aqueles judeus ensinavam, o que eles ensinavam, faltava o essencial. Faltava pregar o Messias e enxergar em Jesus o Messias. Faltava isto. Isso era o alicerce de toda a fé. Significa que a religião judaica, sem Jesus, sem o alicerce, ela não vale de nada. Ela só leva a cegueira espiritual. Ela só leva a endurecimento de coração. E ela só leva... Aquele homem fez as mesmas coisas guardadas as devidas proporções que aqueles líderes da religião judaica fizeram. Ele não conseguiu enxergar Jesus como Messias. Ele não conseguiu enxergar Jesus como o Deus homem. Ele estava envolvido com as crendices dele, lá do poço de Betesda, enquanto os rabinos estavam envolvidos com as suas crendices na lei. Quanta coisa para a gente ir pontuando, para a gente ir analisando. Mas quando eles dizem que aquele dia é sábado, a gente observa mais uma vez numa nota aguda de homens que se dizem pastores, que eram pastores da época, que não tem compaixão. Sabe qual é o maior problema da igreja brasileira? Um dos maiores problemas é que ela passa por muitos problemas, por muitas situações complicadas, porque exatamente ela acaba tendo líderes, buscando líderes, homens sem compaixão no seu coração. E eu quero fazer algumas observações aqui agora. Vejamos se os pastores e líderes de hoje, se eles se parecem com os apóstolos da igreja primitiva, ou se eles se parecem com os rabinos. Vejamos isso. Analisemos. Por acaso, eles são pessoas que falam todos os domingos ao seu rebanho? Os rabinos iam à sinagoga e abriam a Torá. Eles fazem isso, mas eles acabam agindo como pessoas sem compaixão quando precisam abraçar as suas ovelhas. Talvez você que está me ouvindo aqui
você sinta falta do seu líder ou sentiu falta do seu líder no momento em que você mais precisou dele. Sabe por quê? Porque talvez você pode estar ouvindo essa mensagem e você não está hoje dentro da igreja. Hoje você não está dentro da igreja. Hoje você não está de maneira nenhuma envolvido mais no corpo de Cristo. Porque o seu líder abandonou você. Sabe por que ele abandonou você? Ah, eu queria até ir ver você, até queria ir te visitar, mas o que acontece? Eu estou muito ocupado escrevendo algo para a liturgia da igreja. Eu até queria ver você, mas eu estava muito ocupado com as minhas obrigações da igreja, vendo a agenda da igreja, as programações da igreja. Eu queria até te visitar, mas era meu dia de folga e eu só podia te visitar depois do meu dia de folga. Os sábados dos líderes da igreja brasileira são muitos. Os horários, atualmente, as circunstâncias para que eles demonstrem compaixão e misericórdia. Circunstâncias. Vejamos que Jesus não mede as circunstâncias. Observemos isto. Jesus não mede circunstâncias. Jesus é o bom pastor. E sendo o bom pastor, o que ele faz? Sendo o bom pastor, ele vai aonde as ovelhas gritam pelo socorro. Jesus, como pastor, não observa se o dia é dia de sábado. Não observa se há questões impeditivas, burocráticas, pessoais. Jesus se lança o tempo todo. Sabe por quê? Porque o Pai trabalha sem parar. Porque a misericórdia é maior do que todas as coisas. Jesus é o Senhor do sábado. Ele quebra o sábado. Porque os atos de misericórdia estão acima daquilo que a religiosidade do sábado pode pensar travar. Verso de número 13. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não havia lhe retirado. Havia se retirado. Ele não sabia quem o havia curado, porque Jesus havia se retirado. Por haver muita gente naquele lugar. Ele ouviu uma voz, ele sabia que alguém tinha falado para ele, feito uma pergunta, mas agora ele não sabe quem é. Mas mais tarde Jesus o encontrou no templo. Aquele que estava no pavilhão, que não podia entrar no templo, agora entra no templo porque foi curado. Vejamos. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. E aqui Jesus diz algo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Verso 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Quando Jesus diz para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Os olhos daquele homem se abrem para ele reconhecer quem era Jesus. A graça o encontra totalmente e o encontra de maneira que ele consegue ver o que os mestres da religião judaica não viram. Ele viu a Jesus. Ele confessa que Jesus é aquele
que o curou. E a cura que esse homem sente é uma cura que vai além da questão física. Observemos que ele não questiona Jesus, porque como nós já dissemos aqui em outros encontros marcantes com Jesus, que a maior necessidade do ser humano não é física. A maior necessidade do ser humano é aquela que ele abriga escondido no coração e na alma. Esse homem que há 38 anos ia para esse poço, provavelmente ele abrigava no seu coração ódio por aqueles que entravam e o deixavam. Ele abrigava ódio em seu coração porque dependia de quem não podia ajudá-lo, de quem não podia fazer nada por ele. Esse homem abrigava em seu coração idolatria. Esse homem abrigava em seu coração misticismo, sincretismo religioso. Parece que nós estamos pregando e falando de um homem dentro da realidade do século XXI e na igreja brasileira, né? Esse homem abrigava em seu coração o desejo de receber algo de Deus, de receber o favor de Deus, e ele ia ali como um interesseiro. Essas eram as situações mais complicadas da vida deste homem. Seus pecados, que eram muitos, precisavam ser confessos. Essas eram as enfermidades que Jesus falou. Vai, não peques mais, não seja mais o idólatra. Não odeie mais as pessoas, não coloque mais a sua dependência em homens. Os seres humanos são individualistas, eles só pensam neles mesmos. Os seres humanos colocam seus olhos naquilo que lhes é proveitoso. No sábado, os judeus nas sinagogas ou lá na festa estavam esperando provavelmente que as pessoas entregassem o dízimo ou ofertas para eles. Eles não estavam interessados se alguém estava sofrendo no coração ou se havia alguém que sofria no coração há muitos e muitos anos. Talvez você que está ouvindo aqui essa mensagem, nessa oportunidade, graça que encontra. Acredito eu que você está sendo alcançado pela graça de Deus em algum aspecto da sua vida. E eu louvo a Deus por você estar sendo encontrado. Eu quero terminar, caminhar para o final, fazendo algumas pontuações rápidas aqui, para a gente poder entender o que nós vamos fazer depois de entendermos a questão da graça que encontra. A primeira coisa que a gente vai entender é que a graça que encontra, ela nos encontra por causa da compaixão que vem do alto. É a compaixão que vem do alto que nos encontra. Não é a compaixão da religião. Não é a compaixão de homens. Mas a compaixão que vem do alto. A compaixão que vem do alto para a vida daquele homem é Jesus Cristo. A misericórdia que alcança aquele homem é Jesus Cristo. Que lhe cura fisicamente, mas lhe cura fundamentalmente na sua alma. A graça que nos encontra é a graça que vem do alto, não é a graça que vem em nenhuma religião. Alguém pode estar em qualquer religião. Alguém pode estar até em alguma denominação. E pode nunca ter sido encontrado pela graça. Porque provavelmente ele confie muito na sua denominação, confie muito na sua religião, confie muito no seu líder religioso. Mas eu quero dizer uma coisa. Se a graça que encontra não levou você até Jesus, ou se não, aliás, não trouxe Jesus até você, se não te impulsionou a Jesus Cristo, até agora você se encontra como este homem antes de Jesus. Totalmente paralisado
em todas as situações da sua vida. Segundo lugar, segunda lição que aprendemos no texto é que a graça que nos encontra é uma graça que está acima de todo e qualquer protocolo. Era sábado naquele dia, mas a misericórdia está acima do protocolo. Não, Deus, na sua soberania, não pode ser travado no derramar do seu amor. Deus, na sua soberania, não está preso a tempo, não está preso a regras, não está preso a leis instituídas pelos homens. Deus não está preso, incondicionado, a realizar nenhum ato de misericórdia. Apesar das coisas, dos acontecimentos e das circunstâncias que nos cercam. A graça de Deus, a graça que nos encontra, ela não observa se nós estamos paralíticos, talvez alguns paralisados fisicamente, e pensem que é a questão física que atrapalha mais a sua vida. Talvez você esteja paralisado nos vícios. Talvez você esteja paralisado em algum tipo de pecado. E talvez você esteja carregando estes vícios, estes problemas e muitas enfermidades da sua alma há muitos anos. Esse homem carregava há 38 anos. Há quanto tempo nós pensamos que vamos conseguir carregar as nossas enfermidades? Essa noite, nesta oportunidade, Jesus está dizendo para nós que a graça que nos encontra mostra para nós quais são as enfermidades que nós precisamos ser curados. Outra lição que tiramos do texto é que a graça que nos encontra, ela nos encontra e ela redireciona a nossa vida. Esse homem ia padecer nas enfermidades da alma que ele tinha e que não via. Ele ia padecer se achasse que alguém ia levá-lo para aquele tanque e que a crendice da água iria curá-lo. Aquele homem ia padecer se ele fica esperando pelos mestres da religião judaica olharem para ele no pavilhão. Aquele homem estava fadado a realmente estar perdido. Pobre daquele homem. Pobre daquele homem. E eu fico pensando comigo mesmo. Nós estamos perdidos. Totalmente precisamos ser redirecionados. E se a graça não nos encontrar, nós continuaremos perdidos. O pecado original, lá no Jardim do Éden, nos fez perder o caminho de Deus. Precisamos de Jesus Cristo para sermos redirecionados. E só seremos redirecionados quando a graça do Senhor nos alcançar. Outra lição que eu quero tirar do texto, e esta definitiva, a última dessa oportunidade. Quando a graça de Deus nos encontra, o tema é graça que encontra, nós passamos a ver a Jesus como aquele que propicia a questão da cura total. Jesus é aquele que pode realmente nos curar, nos ajudar, nos livrar. Não há salvação fora de Jesus.
Não há, não pode haver. E uma vez que a graça de Deus nos encontra, a única coisa que nós conseguimos dizer para todos aqueles que nos ouvem: eu estou dessa forma, porque Jesus assim realizou em mim. Eu estou mudado, porque Jesus mudou a minha vida. Tomar o leito, levantar o leito e andar para os fariseus, para os judeus, era algo que era impossível se admitir porque era sábado. Levantar o leito e andar para aquele homem era mostrar para todos que aquilo que o escravizava havia acabado para todo sempre. Porque Jesus havia surgido, a graça de Deus havia o alcançado na pessoa do seu filho, e aquele homem estava totalmente curado. O vazio da alma daquele homem havia sido preenchido, não mais por crendices, não mais pela religião judaica, não mais pelo desejo simplesmente de ser curado fisicamente, mas a sua alma, ele podia até voltar a ter algum tipo de enfermidade novamente, mas a sua alma estava preenchida para sempre, porque agora ele tinha visto, frente a frente, o Salvador. E ele jamais, com absoluta certeza, deixou de glorificar a Jesus. Graça que encontra. Que você sinta essa alegria nessa oportunidade de ouvir a pregação da palavra de Deus. Que a graça de Deus te alcance. Que ela te cure. Que ela me cure. Que ela nos cure. Como curou esse homem. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor e mostrar para Ele as nossas enfermidades. As enfermidades que Ele está olhando, mas que Ele quer ouvir de nós. Esse homem reconheceu as suas maiores enfermidades. Eu e você precisamos reconhecer as nossas também. Vamos orar? Deus de amor, após ouvirmos a exposição da sua palavra sobre a graça que nos encontra, pedimos, ó Deus, que o Senhor jamais deixe com que nós venhamos a perder o foco. Que nós não coloquemos a nossa fé naquilo que os homens podem fazer. Talvez algumas coisas nas nossas vidas estão difíceis de acontecer nesse exato momento. Mas que nós não esperemos pelos homens, que nós esperemos e nós confiemos somente em Ti. A graça que alcançou aquele homem, alcançou a cada um de nós. E nós nos vemos nesse homem. Um homem que no texto não tinha nome. E que ao olharmos para o texto de novo, nós podemos colocar os nossos nomes ali. E ver que há muito deste homem em cada um de nós. Que nós possamos te glorificar por essa noite. Te agradecer porque em todos os momentos em que nos sentimos sozinhos, em que nos sentimos impotentes diante de determinadas situações, a Tua graça nos encontra. Ela nos revigora, ela nos restaura, ela nos cura, ela nos livra, ela nos reanima. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado mais uma vez por ouvir a pregação da Sua palavra. É assim que nós te oramos. No nome doce e santo de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Fiquemos na paz de Cristo. Compartilhe essa mensagem com alguém. Alguém que está precisando que essa graça o encontre. Que ele reflita sobre as enfermidades da sua alma e do seu coração. E ao compartilhar essa mensagem com essa pessoa, que você diga para ela: eu desejo que da mesma forma que a graça de Deus me alcançou e me encontrou, eu desejo que quando você ouvir essa pregação, que a graça de Deus te alcance de maneira profunda, que a sua vida jamais volte a ser a mesma. Que Deus abençoe a todos os encontros marcantes com Jesus. Cada uma história mais linda do que a outra. Vamos prosseguir. A gente volta para um próximo capítulo, se Deus assim nos permitir.
Fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Que o Senhor nos abençoe.